Não dá ibope, são poucos que querem fazer, né? E a gente sabe porque a gente fez uma época, assim, com morador de rua, fiz uma época, inclusive a última vez que eu estive aqui, quinta-feira passada, teve um garoto que me reconheceu de um trabalho que a gente fazia, eu e meu amigo Tiago, que a gente fazia na 73DP em Neves. Legal. Então, o camarada me reconheceu aqui, estando aqui dentro do estúdio. Eu cheguei, falei com todo mundo, mas estava repleto, como está hoje. Tinha até um pouco de mais gente, eu sentei lá fora. Fiquei lá e tal, e ele me reconheceu. Então, a gente sabe quanto é difícil, para mim chegar na pergunta, né? Legal. Quanto é difícil fazer esse tipo de trabalho. E a primeira pergunta que eu quero te fazer é a motivação. Qual é a sua motivação? Com certeza eu sei a resposta, né? Mas assim, eu preciso perguntar para que os ouvintes saibam qual é a sua, no caso, com o projeto Mão Amiga, qual é a sua motivação de trabalhar, de trabalhar com aqueles que estão esquecidos pela sociedade. Então, meu pastor, isso não começou agora. A ONG vai fazer 3 anos de registro. Isso não começou agora. Isso começou lá atrás, assim quando eu aceitei Jesus. Eu identifiquei, o meu ministério foi identificado fazendo essa obra. Como é que começou? Na minha igreja, que eu frequentava, que eu era membro, Igreja Assembleia de Deus Poço de Jacó. Inclusive, o pastor era meu irmão que me ganhou para Jesus. Hoje dorme no Senhor. Eu aceitei Jesus, só que eu vim do crime. Eu fui envolvido com crime, com assalto e tudo mais, com drogas. Cheguei na igreja, a pessoa que vem do crime não tem muita entendimento, sabedoria, né? Você acabei de aceitar Jesus, toda vez que eu ia para falar da palavra, as pessoas riam, né? Caçoava de mim. Os garotos novos na igreja já eram pregadores, já eram, né? Então, eu sendo já mais velho do que eles, eu ficava para trás. Aí eu coloquei em mim assim, eu falei, pô, sabe de uma coisa? Eu vou fazer a obra na rua, assim mesmo. Eu falei, vou fazer na rua, porque lá ninguém vai zoar, ninguém vai me rir de mim. Eu comecei a pregar dentro dos ônibus, dentro dos trens, eu comecei a fazer um trabalho dentro das comunidades. Comando Vermelho, né? Na época já tinha o ADA, Comando Vermelho, ADA e Terceiro Comando. E eu fazia um trabalho na favela antes de ser crente. Qual era o trabalho? Eu vendia cloro. Porque depois que eu larguei o crime, eu tinha que arrumar um trabalho. Eu não tinha experiência. Eu falei, vender cloro na rua. Eu comecei a vender cloro, desinfetante. E agora crente, eu comecei a evangelizar sozinho. Eu comecei a ter várias experiências. E teve uma vez que eu preguei no trem, uma das primeiras vezes que eu preguei no trem, Deus me usou com a mensagem de Noé. E Deus me usou muito. Eu não sabia nem o que era ser usado por Deus. E o amigo que estava comigo, ele falou, mas Deus te usou muito. Eu falei, é mesmo? E as pessoas que estavam dentro do trem começaram a olhar espantado. Porque assim, eu vim do crime, eu era o que puxava o bonde. Eu não era aquele que era fogueteiro, não. Eu era gerente do tráfico. Quando eu fui do assalto, eu era que estava cabeça. Então quando eu vim para Jesus, eu não podia ficar para trás, pô. Eu tinha que ter a mesma motivação, a mesma garra. Eu tinha que puxar o bonde. E eu comecei a pregar com intrepidez. E falar, irmão, a porta um dia vai fechar assim como fechou naquela época de Noé. Aceita Jesus hoje, senão você vai para o inferno. E as pessoas começavam a olhar assustado. E eu falando, deve estar fazendo efeito, porque da forma que eles estão me olhando, os camelô entravam dentro do trem, na época era permitido, e eles paravam e começavam a ouvir a palavra. E isso foi crescendo. Eu comecei a estar nas favelas, eu ficava na boca de fumo, pregando para traficante, isso sozinho. Isso foi crescendo, eu comecei a juntar roupa, comecei a ir nas marquises, levar para mendigo, comecei a pregar para prostituta, comecei a pregar para travesti. Isso se estende 14 anos. Glória a Deus. Só que ficou no anonimato. Aí eu falei assim, agora com mais maturidade, com mais entendimento, aí descobri que existem as ONGs, e o que eu gostaria de fazer era ter um ponto específico para as pessoas irem e se tratar. Não no de recuperação, porque já tomei conta de um. É muito trabalhoso. A minha vida hoje não daria para me tomar conta de recuperação. Mas uma casa que a pessoa poderia ter um atendimento psicólogo, um atendimento terapêutico, um atendimento com um profissional, depois ia para sua casa. E até ajudar a comunidade próxima de mim, como atendimento pediátrico, né, com atendimento médico dentário e outras coisas mais. Entendi.
pegando um gancho no que o senhor falou aqui, a ONG tem toda essa estrutura de psicólogo, de dentista. Não, essa é a minha motivação. A motivação. Um dos projetos que eu quero chegar lá. Você quer chegar. Chegar lá. O seu objetivo. Esse é o objetivo. Amém. Entendeu? Porque a ONG ela faz um trabalho externo. Nós fazemos um trabalho externo pesado. Externo nós fazemos pesado. Só que eu queria colocar um local, né? Para ter o atendimento, mas continuar com o externo. Esse é o norte, né? O norte é o desejo. E eu acredito no seguinte, pastor. Eu acredito piamente no seguinte, que quando um trabalho desse é realizado, eu tenho certeza que Deus aprova, eu tenho certeza Amém. que Deus vai entrar com providência e você vai chegar nesse norte que você desenhou para você. Entendeu? Porque a gente sabe da importância. Hoje a gente vê tantos problemas, a gente vê políticos que não ligam para a sociedade, pessoas que... Não estou aqui falando de política, pelo contrário. Tá? Existem muitos políticos bons, com certeza. Aqui está o nosso lado aqui. Verdade. Né? Nosso amigo Cidinho, outro que é um político, né? Um gente boa, camarada sério, que faz um trabalho sério. Só que toda profissão, existe sempre o mal. Na igreja existe pastores excelentes, mas existe aqueles também, né? Então o que acontece? A gente tem tantos problemas nos cercando, e ver pessoas como o senhor, como a Preta que eu conheci, ela me deu liberdade de chamar de Preta, né? Ela é uma pessoa espetacular, inclusive nós vamos passar a trabalhar junto com ela também nesse projeto dela. Então, quer dizer, pessoas que estão preocupadas com vidas, porque estar na rua de madrugada, às vezes de madrugada, levando comida, um cobertor, orientando, tem que gostar. Se não gostar, não tem como estar. Entendeu? Não tem que como. gostar. Como o senhor falou da experiência, uma coisa que a gente percebe às vezes, que nós como igreja oramos muito para, só identificando aqui, oramos muito para Deus salvar o traficante, o assaltante, o homicida, e às vezes a igreja não está preparada para receber. Com certeza. Né? Para receber pessoas desse porte, né? Então, quer dizer, pastor, meus parabéns. Obrigado. Né? Daqui a pouco a gente vai continuar mais um pouquinho falando aí dessa ONG aí, tá? Mão amiga, que Deus continue te abençoando. Amém. Amém, né? Pastor Claudemir Feliciano do Acre. Mais uma vez, a paz do Senhor, Pastor Marcos, é uma alegria estarmos junto e ouvindo o senhor falar sobre esta ONG, a ONG Mão Amiga, que tem desempenhado, tem feito um belíssimo trabalho no estado do Rio de Janeiro, mesmo com as poucas forças, né, mesmo com as condições tão difíceis que estamos enfrentando, mas temos visto alguém fazendo alguma coisa, alguém arregaçando as mangas, como você, a ONG, todos os que estão lhe auxiliando, a sua família. Eu quero que você fale um pouco sobre o principal objetivo da ONG, né? Porque alguém às vezes se equivoca achando que alguém funda uma ONG ou abre uma ONG para angariar recurso financeiro para si ou para enriquecer, e nós sabemos que este não é o principal objetivo, não é o objetivo maior de uma ONG. Eu sei que você tem olhado com o olhar de Deus. Eu entendo que o objetivo desta ONG é para você cumprir um versículo, ou melhor, o segundo mandamento, né? Que envolve, a Bíblia diz que os 10 mandamentos, eles foram, Jesus Cristo resumiu em 2: amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Verdade. É isso. E então que você fale um pouco sobre este principal objetivo e também a estatística, né, de números já do trabalho efetuado pela ONG Mão Amiga. Glória a Deus. Bom, a questão de financeiramente, hoje, graças a Deus, só para
Eu sou um empresário, eu tenho 2 empresas no centro de Caxias, né? Tenho uma loja muito boa, trabalho com empréstimo consignado, entendeu? E é um ramo, no meu caso, tem sido um ramo muito bom. Conquistei os objetivos que eu queria, eu consegui já conquistar, como ter um carro zero, né? Hoje eu tenho 2 carros, ter uma casa própria, hoje eu tenho uma casa enorme num bairro um pouco nobre em São João de Meriti. Não passa a ser nobre por conta dos assaltos que tem em todos os lugares, né? Então, assim, tem uma família abençoada. Se alguém falar assim, o cara tá fazendo uma ONG para poder arrumar dinheiro. Não, eu não preciso, por conta dessas coisas que eu já tenho. Agora, o objetivo da ONG é conscientizar. Nós trabalhamos com conscientização, porque, primeiro, já fui viciado em drogas. Então, eu vi que quando eu me tornei viciado, foi muito difícil eu retroceder. Mas se no começo eu tivesse um apoio de uma família, tivesse um apoio de um amigo, tivesse alguém que entrasse ali e intervisse aquela situação, talvez eu não chegaria tão longe, né, como com esse vício. Amém, né? Temos ouvinte na linha, a doutora Márcia, não é isso? Boa noite, doutora. Paz do Senhor. Doutora, paz.